Salve, camaradas! Eu sou Carlos César Almendra, do canal Conexão Marxista, e vou apresentar para vocês aqui um balanço, obviamente, na perspectiva de esquerda, dessa COP30 que acabou de ser realizada aqui no Brasil. Lembrando que, antes de começar a COP, eu já tinha feito um outro vídeo com um panorama histórico aí, que vem desde lá a Conferência de Estocolmo de 1972 até as últimas COPs, né, num vídeo anterior, onde eu mostrava aí que grandes eventos aí são feitos exatamente para não resolver o problema, né, para dar uma aparência de resolução do problema. Se você não assistiu esse outro vídeo, não tem problema, depois desse aqui, eu deixo indicado, você pode ir lá conferir. Inclusive, eu coloquei na capa, né, a ideia de um blá blá blá, ou seja, um grande converseiro que é realizado aí nesses grandes eventos e, obviamente, passa-se o chapéu, arrecada-se algum dinheiro para, digamos, administrar as desgraças aí da natureza, porque resolver não tem como resolver dentro do capitalismo, é uma doce ilusão. Aliás, esse é um grande problema que você encontra com os cientistas. Você pega gente assim que você é capaz de ouvir horas e horas o cara explicando os problemas físicos da natureza e você até admira pelo conhecimento do cara. Vou dar dois nomes aí: o climatologista Carlos Nobre ou então o Nicoleles, né? Você vê esses caras falando sobre natureza, você aprende muito com eles. Mas na hora de associar isso com as questões políticas, é uma negação, é uma lástima, é uma grande decepção, né? Ou seja, eles, no modo weberiano, fazem o quê? Separam ciência e política como se fossem duas vocações completamente diferentes e, obviamente, não conseguem perceber o que dá a tônica, a ciência do mundo do capital e do capitalismo é a política, né? Então, vejam só, essa COP30, que imaginava-se que poderia ser uma COP da implementação, devido aí à urgência dos eventos extremos que a gente já está vivenciando, ou então uma COP das florestas, em função até de ser na Amazônia, ou alguns até chamaram da COP, entre aspas, COP da verdade, né, onde você teria uma maior cobrança por entregas aí, devido à situação difícil que a gente está começando a viver aí. Começando não, dando continuidade, só vai se aprofundando os problemas, né? Esses eventos extremos. E, na verdade, vamos dizer assim, o que deu a tônica ali seria uma COP dos combustíveis fósseis, no qual, na verdade, a ideia de você fazer um mapa do caminho para você progressivamente já ir acabando com o fim da exploração do petróleo, do gás, do carvão, isso não foi aceito na decisão final do relatório. Sempre o lobby do grande capital vai ter uma força incrível nesses eventos internacionais. Para vocês terem ideia, tinha lá mais de 2.000 pessoas credenciadas a serviço dessas grandes corporações, a serviço dessas transnacionais, tá certo? O indivíduo podia até não ter direito ao voto e não tinha, mas o lobby que ele faz, os conchavos que ele faz, né, o toma lá da cá político com governos de determinados países, inclusive estratégicos, é o suficiente para meramente você dar ali uma querelinha, um dinheirinho aqui a colar e tá tudo certo. Ou seja, vejam só, o Lula tentou inclusive emplacar aí, dizendo que os países que são aqueles que produziram
inicialmente essa situação de aquecimento global em função dos combustíveis fósseis, quem são? Obviamente, China, Estados Unidos, Rússia, né? Então, se foram eles que se industrializaram de forma mais massiva e, obviamente, criaram essa situação, eles teriam que ser os países a dar o exemplo. Ou seja, é exatamente o contrário. Esses caras, esses países, né, que fizeram isso, são exatamente os países que não vão reverter a situação, até pela atual disputa intracapitalista de domínio mundial, né, de hegemonia geopolítica que você tem na atualidade, tá? Tanto é que os Estados Unidos se deu ao luxo de nem participar na figura aí do Trump e seus asseclas, né? E mais, friso, o Lula diz isso, né? Fala de criar aí um mapa do caminho do fim da utilização dos combustíveis fósseis, só que há pouco mais de um mês, simplesmente, depois de muitas pressões em cima do IBAMA, né, por parte do governo, acabou sendo aprovado a autorização aí de exploração de petróleo na foz ali do Rio Amazonas. Ou seja, como é que você vai falar? Veja, vira uma hipocrisia. Você fala em combater aí, de eliminar progressivamente a utilização de combustíveis fósseis, mas estimula a Petrobras a só ir nessa direção, tá? Além disso, pensando aí na questão do desmatamento, né? Daqueles 125 bilhões que se imaginava ser necessário para você ter uma administração completa, abrangente, em termos de preservação das florestas, só viria aí 6,7 bilhões, tá? Ou seja, algo pouco mais que 5%. Sendo que no texto final não há nem o reconhecimento desse fundo. E sempre lembrando, né? Todo país que prometeu um dinheiro e não mandar, fica por isso mesmo. Não há nenhum tipo de punição. Porque essa é uma das características desses grandes eventos internacionais com o dedinho da ONU. Ou seja, se faz acordos, se faz promessas, né? A não ser que foi escrito e tem que tem que ser enviado, aquilo que é prometido não precisa ser necessariamente cumprido, e fica por isso mesmo. Ou até mesmo aquilo que pode ser acordado, na hora do vamos ver, o país, não, nesse momento eu estou canalizando meu dinheiro para outra situação, estou com um problema aqui, e não manda, e aí? Fica por isso mesmo, não tem. Ou seja, é o mundo do capital que gesta, que dá dinâmica, que dá o sociometabolismo societário, né? Ou seja, não é o mundo do trabalho que comanda essa situação. De tal maneira que, por exemplo, uma outra coisa que apareceu ali são as contribuições nacionalmente determinadas que definem as metas de redução de emissão de gases de efeito estufa, né? Também isso não foi suficiente de acordo com aquilo que foi acordado lá no Acordo de Paris para a redução não acima, né, de 1,5% de aquecimento global. Então, vejam, no fundo, é um evento enorme, né, que o governo brasileiro gastou quase R$ 1 bilhão em todas as modificações que foram feitas lá em Belém, né? E lembrando que Belém era uma cidade onde só tinha 19% de saneamento básico e nesses últimos anos aí, até em função da preparação da COP, chegou a 39%, né? Então vejam a situação de uma capital brasileira, né? Mais da metade da população da capital
não tem saneamento básico. Bom, para não dizer que não teve ou nada de interessante além do passar o chapéu para pegar um certo dinheiro, né, para a natureza, você teve aí a inclusão nos documentos agora dos indígenas e afrodescendentes nesses grandes relatórios, nessas comissões, né? Só que, sempre lembrando, né, são as maiores vítimas aí históricas de tudo isso, né? E que se ficar caminhando só pelo identitarismo não vai chegar a lugar nenhum, né? Tem que se reconhecer que é por uma questão classista muito clara, né, de domínio do capitalismo e do capital, que os indígenas e os afrodescendentes são as maiores vítimas e continuarão sendo. Ou se entende isso, ou sempre vai se atacar no ponto equivocado. A próxima COP será ano que vem na Turquia, portanto, na Turquia do Erdogan, não pode esperar nada de bom. Se essa já não foi grande coisa, imagine as próximas. É sempre assim os eventos da ONU, né? Pode ver que os eventos também de habitação são na mesma toada, né? Como é que você vai resolver o problema da habitação sem resolver o mundo do capitalismo, do capital que nos domina? Vou repetir aqui que já disse em outros vídeos, mas nunca é demais, né? Enquanto não houver aquilo que o mesário chamou, né, da necessidade do controle social, isso que ele escreveu lá no início da década de 70, ou seja, tem mais de 50 anos isso, né? Ou seja, mostrando que o sociometabolismo é controlado pelo capital e enquanto não houver a perspectiva do trabalho controlando as coisas da natureza, sem chances para a humanidade, né? E o conteúdo desse livrinho lá da década de 70 foi reproduzido aqui nessa outra obra do Mesaros, que é Para Além do Capital. E essas ideias são reelaboradas e recolocadas na sua última obra, esse livro que eu estou aqui dando um curso gratuito aqui no canal, né? Quem quiser é só acompanhar. Então, tudo isso, essas questões da natureza, o Mesaros vem trabalhando há muito tempo e, ou seja, também cabe àqueles que são ligados à ciência entenderem que é a dinâmica do capital que está destruindo o nosso planeta. Certo? Bom, não esqueça de dar seu like. Quero ver também seu comentário. E divulgue esse vídeo e a gente se vê aí nos próximos vídeos.